Olá! Hoje eu quero te contar o erro que toda mãe comete durante o conflito ou durante o mau comportamento do seu filho. E olha que esse é um erro bem grave, porque ele é um tiro no pé que pode inclusive fazer com que a criança se comporte ainda pior e não aprenda nada. Eu sou Gabriela Trindade, eu sou mãe da Lívia e do Felipe, sou psicóloga, orientadora parental, educadora do sono infantil e é uma alegria ter você aqui comigo e esse vídeo pode te ajudar. Fica comigo? E qual é o erro então? O erro é justamente querer ficar dando lição para a criança. É querer ficar apontando para ela que o que ela fez foi errado, é ficar tentando corrigi-la. E por que isso é errado? Isso é errado por causa de 3 pontos. E o primeiro ponto é porque na hora do conflito, você e seu filho se desvinculam. Na hora do mau comportamento, você e seu filho estão desvinculados, é como se vocês estivessem separados. E desvinculados, né, sem vínculo, ele vai ter muita dificuldade de te ouvir, porque o vínculo é a base da educação. E sem vínculo, as crianças têm muita dificuldade de escutar os pais. Então, se nesse momento vocês estão desvinculados, ele não vai te ouvir. E o segundo ponto é que durante o conflito, especialmente se ele é com você, mas também quando seu filho está tendo algum outro tipo de mau comportamento, quando ele está tendo uma birra, uma explosão emocional, uma teimosia e por aí vai, ele não está operando com o cérebro pensante, o cérebro de cima. Ele está operando com o cérebro primitivo, que é o cérebro de baixo, também chamado de cérebro reptiliano. E esse cérebro ele é responsável por 3 coisas: luta, fuga e paralisia. Ele não é um cérebro que está receptivo para informações, ele não é um cérebro que está receptivo para escutar, ele não é um cérebro que consegue aprender. O único objetivo desse cérebro é sobreviver. O seu filho, nessa hora, está focado no que eu faço para sobreviver a esse conflito. Nessa hora, ele te vê como uma onça no meio da selva. É por isso que a gente diz que é o cérebro reptiliano, porque ele é primitivo mesmo, né? Ele vem lá da evolução da nossa espécie. É um cérebro que não tá no modo aprendizado, ele tá no modo de luta, fuga e paralisia, e é por isso que é um tiro no pé você ficar dando lição de moral no seu filho nessa hora. O terceiro ponto de você não fazer isso com a criança nesse momento é que a criança não está preparada para o diálogo. Se o cérebro dela não está receptivo, se ela não está preparada para pensar, como é que ela vai dialogar? E esse momento, né, de dar a lição, acaba se tornando um momento da palestrinha, né? A gente fica ali palestrando, falando. E o meu filho não só não tá me ouvindo porque ele está desvinculado, porque o seu cérebro não tá racionalizando, mas porque ele também não tá conseguindo me responder. E se ele não consegue me responder, ele não aprende, porque ele não tá conseguindo processar essa informação. E se você chegou até aqui, você já entendeu que isso não funciona. Mas então, o que eu faço? Se eu não posso dar lição de moral no meu filho na hora do conflito, o que eu faço então? Então, o primeiro passo na hora do conflito é acalmar os ânimos. Lembre-se que o seu filho está operando com o cérebro reptiliano. Ele está no modo luta, fuga e paralisia e está só focado na sobrevivência. Nesse momento, o que ele precisa é de segurança, ele precisa ter certeza que ele não está correndo perigo nenhum. Ele precisa se sentir seguro e tranquilo. Quando a gente fala de sistema nervoso central, o seu filho está com o sistema nervoso simpático, que é o que faz o coração acelerar, que é o que não deixa ele pensar, que é o que faz com que o modo luta, fuga e paralisia esteja super ativado. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso da calma, da tranquilidade, que o faz ele pensar para encontrar uma solução, está desativado. Então, a gente precisa regular isso daí. Então, a gente precisa acolher. Claro que, se o seu filho estiver jogando alguma coisa, batendo em alguém, contenha os movimentos, segure o objeto, faça tudo isso, mas acolha.
Então, não é a hora de dizer para ele que o que ele está fazendo é errado. É a hora de deixar ele se sentindo seguro, dizer para ele que ele está com você, que vocês estão em casa, que está tudo bem. O seu filho ele tá com medo nessa hora. Embora pareça que ele tá com raiva, é o medo que está por trás da raiva. Então, é a calma que ele precisa nesse momento, né? Ele se sentir seguro. É a hora de falar o mínimo possível e de ser presença o máximo possível. Essa é a regra de ouro na hora dos conflitos. E aí, só depois que a criança se acalmou, né, que ela saiu desse estado de luta, fuga e paralisia, é que vocês vão conversar, tá? Aí sim você vai falar para ela o que ela fez. Não foi legal, o que ela poderia fazer no lugar, né? Quais seriam as possíveis soluções, como que ela poderia enfrentar essas dificuldades que ela está atravessando. Mas olha, um ponto de alerta. É preciso que a gente não esqueça que na maioria dos casos dos conflitos com a criança, nós também temos uma parcela de responsabilidade. Dificilmente a criança entra em conflito sozinha, até porque para entrar em conflito é preciso duas pessoas. Então é muito importante nesse processo a gente também pedir desculpas, né? Também reconhecer o nosso lado de erro, reconhecer a nossa responsabilidade. Isso também será uma grande inspiração para a criança, para ela também pedir desculpas. Então, gente, a lição de moral, ela vem depois, né? Depois que o vínculo é restabelecido, depois que a criança se acalmou, depois que eu me acalmei, aí a gente conversa sobre o que aconteceu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e continue acompanhando os nossos conteúdos, porque em breve haverá um lançamento imperdível que vai te ajudar na condição com as crianças.